Convido os irmãos a ver a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Estou com o coração acelerado, irmão. Vai estar na casa, amém? Lucas 15. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Vamos ver? E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que dentre 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles e repartiram por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quanto dos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu-se o pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, peguei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, põe-lhe um anel na mão, sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me e com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas.
Mas era justo alegrarmos e regozijarmos no porquê este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. A gente pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Tive que ler essas três parábolas, porque as três se resumem em uma só. O retorno de um pecador para a casa do Pai. O retorno de uma vida, de uma pessoa que se afastou da presença do Senhor, que desencaminhou dos trilhos da caminhada com Deus. E as três parábolas se resumem em uma só: o retorno. E não tem como você retornar sem antes que suas feridas sejam tratadas. E não tem como você prosseguir sem suas feridas estar saradas. A gente vai entender por que eu estou falando isso. Porque essa palavra o Senhor ministrou comigo semana passada. E é algo que eu nunca tinha percebido nesse texto, algo tremendo. E a gente, no decorrer da mensagem, a gente vai falar. Por que, meus amados irmãos? O Senhor, como já falando nos louvores, como tem ministrado aquilo que aquele homem que veio para cá, o Reinaldo, o nome dele, derramou sobre nós, lançou palavras sobre nós, que plantou algo em nosso coração, que se nós dermos ouvido, isso vai crescer e vai dar frutos, e muitos frutos. Então, dentro daquela vida daquele homem, para que aquele homem plantou algo em meu coração, em minha mente, e eu estou vendo Deus fazendo, evoluindo essas coisas. Então, glorifica a Deus pela vida do Naldo, dos irmãos, que Deus enviou ele aqui para lançar a palavra para todos nós, abençoadora, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Mas vamos voltar para o texto, porque o Senhor ele quer que nós avançamos no reino dele. E não tem como avançar com feridas maltratadas. Não tem como avançar com coisas que estão arraizadas de repente no meu ou no seu coração. Não tem como. A gente vai entender pelo texto que não tem como. Porque quando a gente está em Cristo, diz a palavra aqui, nova criatura nós somos. Mas no decorrer da caminhada, vai vir situações que vão tentar nos ferir, que vão tentar nos parar, que vão tentar contaminar os nossos corações. Estão entendendo, irmão? Mas não é para deixar florar, crescer dentro de nós. Temos que colocar diante do Senhor para que nós não venhamos caminhar com nenhum ressentimento que não provém do Senhor. Tudo aquilo que não glorifica a Deus não podemos, porque não tem como a gente ir para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, se não tiver com o coração limpo. E nem para ir para a eternidade. Amém? Então vamos lá. E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: propôs. Todo tempo Jesus ele vai propor algo para mim e para você. Basta a gente querer ou não querer. Mas tudo que o Senhor propôs para mim e para você é para o nosso bem. Se a gente fazer conforme Ele nos propôs, nós vamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Se a gente fazer aquilo que Ele nos propôs através da Sua palavra, a nossa fé vai ser de fé em fé, de glória em glória. Se a gente cumprir aquele que Ele nos propôs, meus amados irmãos, o nosso nome ele vai permanecer no livro da vida. Se a gente cumprir com aquele que Ele nos propôs, a gente vai amar, a gente vai perdoar, a gente vai caminhar na presença de Deus 24 horas. Aleluia! Ele sempre propõe, como nós falamos, eis que estou à porta, o Senhor educado. Se a gente chamar que Ele venha, Ele vem. Mas se a gente chamar para Ele não vir, Ele não vai vir. E lhe propôs, lhe dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la. Você já transportou a tua mente para esse cenário? O que me fez refletir nessa mensagem foi aquele louvor ousado amor. Eu estava cortando o cabelo, olha isso. Eu cortando o cabelo.
cabelos, o louvor começou a tocar, e eu viajando no louvor, na letra do louvor, o que deixa as 99 só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecer. Aí eu fiquei, meu Deus, como é que pode? O Senhor, Ele deixa as 99 no deserto, olha, deixa 99 no deserto é que não tinha nada. Ele deixou as 99 ovelhas no deserto e foi encontrar a outra que se perdeu. Por que essa ovelha se perdeu? Aí que veio a pergunta na minha mente. Eu cortando o cabelo. Por que, mano, essa 99 se perdeu? O texto não diz por que ela se perdeu. Mas o Espírito começou a ministrar algo na minha mente. As ovelhas, elas andam todas agarradinhas uma com as outras. As ovelhas andam em comunhão. E o pastor tocando ela, todo mundo junto, todo mundo junto. De repente, essa ovelha que se perdeu, uma das ovelhinhas que estava do lado dela, mano, deu uma cabeçada nela, mais firme, machucou ela. A outra que estava do lado dela, machucou a patinha dela, e ela só foi desanimando. E leva isso por dia de hoje. De repente, nós que somos ovelhinhas do Senhor, de repente tratamos alguém de um jeito que fez ela se machucar e parar na metade do caminho. Sim. Mas o mais impactante, velho, dessa mensagem, desse texto, que o pastor das ovelhas deixou as 99 ovelhas lá no pasto, lá no deserto, sozinha. Não disse que deixou no curral, não disse que deixou alguém vigiando, não disse nada, deixou 99 lá solta, sozinha. Por quê, meus amados irmãos? A ovelha, quando é ovelha, aleluia, quando o pastor está ausente, elas pacientam uns aos outros. Eu fiquei maravilhado com isso. Porque a função não é só do pastor apacentar a ovelha. A função de apacentar as ovelhas é nós todos apacentar uns aos outros em amor. E eu fiquei quase chorando, cortando o cabelo. Jesus, quem que é isso? Porque o pastor deixou as 99 lá. E o Senhor foi mais além falando comigo. E vocês, cuidado com a ovelha que está voltando. Porque ela já se feriu. Vocês vão ferir ela de novo. Eu fiquei, dona Fátima, maravilhado. Eu falei, que é isso, Senhor? Que é isso? O Senhor deixa 99 ali no deserto. Poderia vir lobo, poderia vir o bode, poderia vir ali todo mundo atrocidade 99. Mas Jesus foi confiando naquelas que Ele deixou ali. É assim que o Senhor quer fazer conosco. O Senhor Ele quer confiar em nós. Confiar em nós, que nós temos que capacitar uns aos outros em amor. Desse jeito, irmão. Por que confirmou? Eu fui no Tucano esses dias, um irmãozinho nosso, que tem tempo que eu não venho aqui, parou, veio falar comigo. E aí, irmão, já está pastoreando já? Tô nada. Nem quero. Ele está assim, irmão. Porque você, quando cuida de uma vida que está do seu lado, você está apacentando. Quando você fala da palavra para o outro irmão, você está apacentando essas pessoas. Quando você está no seu trabalho, você está apacentando uma pessoa. Quando você está quieto e a pessoa está vendo Cristo em você está apacentando uma pessoa. Eu falei, é verdade. Aí o Senhor levou logo para mim, eu indo com o carro com isso na cabeça, o Senhor, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Eu falei, Jesus, o que é isso? Eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, o Espírito Santo está falando com a gente, irmão. O Espírito Santo está falando com a gente, apacentar uns aos outros em amor. De repente, eu vou falar aqui diretamente para o Hélio, de repente o Hélio não estava presente, o que nós temos que fazer? De repente ele teve que ir para lá e para cá, o que nós temos que fazer? Apacentar uns aos outros em amor. O pastor está ausente fisicamente, mas ele está espiritualmente cobrindo a gente. Apacentar uns aos outros. Eu fiquei meditando ali e falei, eu tenho que compartilhar isso com os irmãos. Quem um homem dentre vós tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. Por quê? Ela estava debilitada. Ela não tinha como ela voltar para o aprisco, porque ela estava ferida. Ela estava machucada. E não tem como caminhar verdadeiramente, irmão, ferido. Não tem como você avançar no reino de Deus com feridas não tratadas.
Então o que o Senhor vai fazer? Vai nos pegar, vai colocar nós sobre os ombros e vai tratar. Quando a gente estiver tratadinho, curadinho aqui, ó, vai, nossa, eu vou te deixar aqui, ó, agora você vai. Porque muitas das vezes a gente quer ser lançado se antes que nós viemos ser tratados, Fernando. Aí o que dá? Dá lenha. Dá lenha porque de repente o Senhor vai permitir levantar determinadas situações. Vou dar um exemplo de mim. Vou dar um exemplo de mim, eu vou falar de mim. De repente eu estou com alguma ferida, ou já passei por alguma ferida, aí alguém sem sabedoria usa dessa ferida que eu já tive para acontecer alguma coisa e essa pessoa vai lá e tira a casquinha dessa ferida e vai falar para você, Elma, isso. Ou seja, a ferida ela já estava cicatrizada. Mas muitas das vezes nós, como falta de sabedoria, nós trazemos à tona tudo aquilo que já passou. E como é que a ovelha vai avançar se não esqueceu das coisas que para trás ficam? E o inimigo de nossas almas, ele tenta todo o tempo a colocar isso no nosso entendimento. Você não é digno, você não pode, você não é isso, você não é aquilo, meus amados irmãos. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se nós arrependemos de mediante ao Senhor Jesus Cristo, Ele perdoou o nosso pecado. Ele fala, vai e não peques mais. Nós não podemos anexar o nosso passado em nossa mente e deixar que isso na nossa mente fica nos condenando, irmão. Eu não sei se vocês estão entendendo. Porque de repente essa ovelha, ela estava ali com essa ferida parada no tempo por causa das outras ovelhas que machucaram ela. E ela desistiu de continuar no aprisco. Eu vou me afastar, eu vou me isolar, eu vou ficar para trás porque eu não quero conviver mais em comunhão. Mas quando Deus tem um propósito na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa, Ele vai lá enviar pessoas cheias do Espírito Santo de Deus para tratar das feridas, para tratar dos traumas dos passados e trazer para o aprisco de novo. E vou mais além, porque aconteceu determinadas coisas que até fez eu também meditar essa palavra de uma pessoa conhecida, porque é uma pessoa de outra denominação, não vou falar, ninguém nem vai saber, de outra denominação, estava doente, ferida, e abandonaram ela. Abandonaram essa pessoa. Uma pessoa que ativa na igreja, que fazia isso tudo e abandonaram. E isso trouxe um sentimento nessa irmã, que ela ficou, meu Deus do céu, esqueceram de mim. Uma mulher que era ativa na igreja, esqueceu de mim, nem o pastor lembrou de mim, nem as irmãs. Então eu vou trazer esse exemplo para nós, meus amados irmãos. Não perca essa sensibilidade. Faltou 1, 2, 3 cultos, irmãozinho da igreja. Não precisa ser o Hector mandar mensagem, não. Manda mensagem você, manda mensagem eu, manda mensagem uns dos outros, porque muitas das vezes nós só pensamos em nós mesmos, apacentar nós mesmos. E isso não é o papel só do pastor, é o papel dessa ovelha também. Aleluia! Porque se a igreja tivesse com discernimento de espírito, essa ovelha que se afastou, que sumiu, o que ela fez, irmão? Aquela irmã sumiu, vamos lá na casa dela, vamos ligar para ela para saber como ela está. Porque a pessoa que está lá machucada, ferida dentro de casa, o sentimento de mágoa vem porque as pessoas abandonam. E o Espírito me fez lembrar dessa pessoa. Então, meus amados irmãos, nós não podemos perder essa sensibilidade. Isso não é só para o pastor, a responsabilidade das ovelhas também. Aleluia. Porque muitas das vezes nós colocamos tudo isso sobre o pastor. Isso é todas as igrejas, irmão. Não estou falando aqui não. Todas as igrejas têm esse grande defeito de perder essa sensibilidade e jogar a responsabilidade toda para o pastor. Apacentar uns aos outros em amor. Aleluia. Aleluia, Jesus. E achando a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa convoca amigos e vizinhos, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que a 99 justa que não necessita de arrependimento. Ou qual a mulher que dentre 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e vai à casa e busca com diligência até achar? Hein? Você tendo 10 dracmas, você perde uma. Essa mulher entendeu que ela não poderia ficar sem uma, ela tinha que estar com as 10. Então ela não poderia dar nenhum passo antes que ela achasse aquela que se perdeu.
Por isso que eu volto lá. Não tem como caminhar com feridos. Tem que estar tudo no seu devido lugar. Vai à casa e buscando com diligência até achar. E achando, convoca as amigas e vizinhas, dizendo. Ou seja, ela só chamou amigas e a vizinha depois que a alegria veio. Ela só chamou as vizinhas e os amigos depois que ela achou aquilo que ela tinha perdido. Nós só podemos mostrar nossa alegria depois que a alegria estiver dentro de nós. Porque muitas das vezes nós queremos esforçar uma coisa que ainda não aconteceu dentro de nós, dona Fátima. E isso que nós temos que fazer, varrer com diligência, buscar o Espírito Santo, buscar a presença de nós e automaticamente vai expelir aquilo que nós temos dentro de nós, que é a presença de Deus. E nós não vamos chamar amigos e vizinhos quando depois que achar aquilo que a gente perdeu. Eu não sei o que você perdeu. De repente você perdeu a alegria de viver, de repente você perdeu a alegria de estar em comunhão, de repente você perdeu a alegria de buscar a Deus, de repente você perdeu aquilo que você achava que era o certo. Mas o que é certo é ter a presença de Deus. O que é certo é ter o Espírito Santo de Deus, porque nada mais pode preencher aquilo que só o Senhor pode preencher. Está varrendo a casa errada. Está buscando a coisa errada. E achando, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrados comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Olha a mentalidade de um filho dentro da casa do pai, Fernando. Um filho matando seu pai em vida. Um filho matando seu pai em vida, porque a herança só é dada quando o pai morre, sim ou não? Sim. E muitas das vezes a gente fazemos isso com o nosso Pai Celestial. Quando nós nos desviamos da presença, saímos da casa do Pai, o que nós estamos fazendo? Pecando, como diz a palavra, levando o Senhor, vitupério de novo. A crucificação de novo, por quê? Senhor, não quero mais estar em tua casa. Não quero mais viver na tua presença, cansei. Eu vou para o mundo, eu vou para a balada, eu vou para a noitada, eu vou me prostituir, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou me drogar, eu vou fazer aquilo que a minha carne quer fazer. Pai, eu não quero mais estar em tua casa. Vai, filho. Vai. Mas Deus, com tanta misericórdia, com tanto amor, Ele deixa aí, mas está esperando a gente voltar. E Deus, Ele não condena como nós, homens, ser humano, condenamos. Você pode pecar hoje, irmão. Não estou dizendo para você pecar, em nome de Jesus. Nós podemos pecar hoje, errar hoje. Se nós temos a consciência do Senhor, nós esperamos do Senhor chorar, suplicar, pedir ao Senhor misericórdia, Ele vem de novo com um renovo sobre nós. Mas muitas das vezes nós não temos essa compreensão, essa dimensão da graça do Senhor Jesus. Nós queremos quem? A Glaucia? A Elma? Não. Voltar para o culto, ir para a igreja? Não. Olha o que ela fez, olha o que ela falou, olha que não sei o quê. Igual uma vez chegou ao meu ouvido e falou: saiu de lá, está em desobediência, está não sei o quê, está desviado, que não sei o quê. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Isso tudo a gente escuta, irmão. Mas Deus sabe todas as coisas. Quando nós temos o nosso coração voltado para Deus, a gente não deixamos isso entrar no nosso coração. Porque falar de Jesus não vai falar de mim, não vai falar de você. Aleluia, Jesus. E um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou
a sua fazenda vivendo dissolutamente. Ele achou que poderia se esconder do Pai. Nós achamos que podemos se esconder do Pai espiritual. Até mesmo também do Pai terreno. De repente a gente pode sair, falar para o Pai que a gente vai para um lugar e vai para outro. Quantos de nós fizemos isso quando ela mandou? Quem fez isso, diga amém. Glória a Deus. Deus gosta assim de sinceridade, irmão. Quantas vezes fazemos isso, falando, Pai, vou para casa, vou dormir na casa do meu irmão, do meu amiguinho. Chega lá, não dorme nada. Desliga o celular, te liguei. Seu celular estava andando de rapaz, estava dormindo, estava nada, mentiroso. Estava no canal, estava na noitada. Quantas vezes a gente fizemos isso? Vou dormir na casa da amiguinha, mãe. Papai, vai nada, vai sair com a amiguinha. Isso é coisa de adolescente, irmão. E gastou todo, desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo o quê? Dissolutamente. E o pai, com toda a sua paciência, esperando o filho voltar. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidade. Começou o processo de Deus para resgatar aquela vida de volta. Assim que Deus faz, Deus ele dá passo a passo na vida do ser humano para ele poder voltar a reconhecer o Senhor. Começa a apertar a chave de fenda de Jeová. Vai começar primeiro a passar a necessidade. Porque a outrora não tinha necessidade, tinha tudo. E começa a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Olha isso. Uma vida sem Deus, uma vida sem Jesus, uma vida longe do Pai. E deseja encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, com as porcarias do mundo. Sem a presença, o que o ser humano é capaz de fazer? Atrocidades, irmão. Fazer coisas horrendas. Tudo que o capiroto faz, a pessoa que está longe da presença, ela faz. E querendo comer as bolotas dos porcos, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, começa o processo de retorno. O processo de retorno, o primeiro processo de retorno para a presença, eu não falo nem para voltar para a casa do Pai. O primeiro processo do retorno da pessoa querer ter o Espírito Santo, querer ter a presença, querer ter o acalento do Pai, é cair em si. Primeiro processo, Nilson passou por isso, eu passei por isso, todos os irmãos passaram por isso, cair em si. Que sem Deus nada podemos fazer. Cair em si, a outrora da vida que nós vivia, era uma vida de desgraça, de derrota, só de doideira, de coisas que não agradavam a Deus. Uma vida que só o sangue de Jesus tem poder. Que a gente não gosta nem de falar. E quando nós caímos em si, irmão, eu acho que assim, a melhor coisa que tem o ser humano é quando ele cai em si. Que irmãos, que ninguém não ouviu dele. Volta para Jesus, senão você vai para o inferno. Volta para Jesus, senão você vai para o inferno. Mas quando a pessoa ela cai em si, nós temos que pregar assim. Calma aí, não me interprete mal. Nós temos que pregar assim. Mas quando a pessoa ela tem esse impacto consigo mesmo, com Deus, que ela cai em si, ninguém tira ela da presença disso. Ela pode ter aqueles altos e baixos de esfriamento, mas ela está convicta que sem Deus ela não pode viver. Ela está convicta que sem o amor de Deus, sem a misericórdia do Senhor, ela não pode viver. Então, ele caiu em si, ele lembrou da casa do Pai. Todo momento que Deus quer que nós lembramos da casa do Pai. Todo momento que Deus quer que nós lembramos quem Ele é. E caindo em si, louvado seja o nome do Senhor. Momento de reflexão. Todos nós temos que ter um momento de reflexão. Todos nós temos que ter um momento de parar e pensar um pouco. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com a minha vida na presença do Senhor? Como eu estou sendo como marido? Como eu estou sendo como esposa? Como eu estou sendo como filho? Como eu estou sendo como filha? Como eu estou sendo como servo? Como eu estou sendo como serva?
Senhor, me mostra. Cai em si, irmão. Senhor, será que eu estou tendo tempo para ti, Senhor? Ou estou tendo tempo só para mim? Senhor, será que estou tendo tempo para a minha família, Senhor? Ou estou tendo tempo só para o meu trabalho? Temos que ter um momento de reflexão. Temos que ter, irmão. Porque a nossa vida, como eu era conversando, a nossa vida ela anda muito acelerada. E só nós mesmos que podemos puxar o freio de mão e dar uma parada nela, para ver o que está acontecendo ao nosso redor. Dá um 360. E ver o que está acontecendo à nossa volta. Quantos dos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Ou seja, quando nós temos o nosso intento do nosso coração, quando nós caímos em si, que nós temos que voltar para o Pai, o Senhor já vê lá de longe. Aleluia. O Senhor já vê lá de longe. Ele quer voltar, Alberto. Ele quer permanecer na minha presença. Ele quer voltar. Quando nós temos essa consciência que nós queremos voltar para a presença dele, ele já olha de longe, ele já vai ao nosso encontro. Ele já vai ao nosso encontro. O Espírito Santo já vai ao nosso encontro para o quê? Para nos dar força para até ir ao Pai. Porque, meus amados irmãos, a gente volta lá no começo da ovelha ferida, da ovelha machucada. Ela estava com o intento de voltar para o aprisco, mas ela estava ferida, ela estava machucada. O que o pastor foi? Foi atrás dela. É assim que o Espírito Santo vai atrás daquele que está com o intento no coração de voltar para a presença. O Senhor vai lá com o Espírito Santo, vai dar força, vai dar suporte e vai trazer de volta para a presença. É assim que Deus faz, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Íntima compaixão, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Aleluia. Ou seja, olha como é que esse filho chegou de volta na casa do pai. Dá a entender pelo texto que as roupas que ele estava apodrecida, estava toda arrebentado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós saímos da presença de Deus, nós ficamos assim, parece que passou um rolo compressor em cima da gente, todo estraçalhado, sem característica nenhuma de um ser humano, todo atrofiado. Vestido nele, aleluia, Jesus. Põe um anel nele, um anel de compromisso, uma nova aliança. Quebra essa aliança que você fez com o mundo e agora você vai ter uma aliança comigo, com o Pai de novo. Na mão. E mais o que? Vou te dar uma sandália, meu filho. Vou te dar uma sandália nova nos seus pés, porque essa que você andou, você passou por diversos lugares que te poluiu todo. Essa sandália que eu vou te dar agora é uma sandália nova, que vai caminhar o seu espaço em rumo, sempre na direção da presença. E trazer o bezerro cevado, e matar, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Aleluia. Por que, irmão? Começaram a se alegrar. Porque nós temos que ter um sentimento de tristeza quando um dos nossos se perde. E nós temos que se alegrar quando eles voltam. Muitas das vezes, muitos dos nossos se perdem e a gente não tem sentimento nenhum. A gente até esquecemos que ele existe. Mas aqui o texto
texto fala que eles começaram a se alegrar quando o filho se retornou. Sim ou não? E começaram a alegrar-se porque o filho voltou. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. São e salvo. A alegria do pai de ter recebido o seu filho sem nenhuma doença. A alegria do pai de ter recebido o seu filho sem nenhuma perna amputada. A alegria do seu pai de ter recebido o seu filho sem nenhum algo gravíssimo ter acontecido com ele. Olha a alegria do pai, por isso que o pai fez uma festa. Porque o pai saberia que ele correria esse grande risco, Jéssica, de ele voltar com uma perna só, de ele voltar sem braço, porque sabe como é que é o mundo lá fora, sabe o que acontece lá fora, o que o diabo ele é capaz de fazer na vida de uma pessoa desviada. Então é motivo de nós se alegrarmos quando um dos nossos volta para a presença do Senhor, quando volta para a casa de Deus. Nós temos que se alegrar porque muitas das vezes um dos nossos sai e volta com câncer, muitos dos nossos sai e volta, está com enfermidade, está cego, está sem uma perna, está com isso e aquilo. Então, meus amados, quando nós recebemos um irmão que volta, são e salvos, nós temos que se alegrar demais. Aleluia. Papel da igreja. Papel da igreja. Mas esse irmão aqui, aleluia, 28. Mas ele se indignou e não queria entrar. Olha o sentimento de um filho que foi criado com o pai, junto com o seu irmão. Comia com o seu irmão, comia, bebia com o seu irmão, comia. Olha o sentimento do irmão de quê? De indignação. Porque o seu irmão voltou. Muitas das vezes tem irmãos que têm esse sentimento, sim ou não? Sim. Porque o irmão se desviou. Olha o que ele está fazendo lá no mundo. Olha o que ela está fazendo lá no mundo. Olha só, Jesus pega, manda, quebra, não sei o que lá. Olha isso, mas não é esse sentimento que nós temos que ter. Diferente desse irmão, nós temos que sempre estar com o sentimento de compaixão que o texto está nos ensinando. E esse irmão não quis entrar porque o irmão voltou. Vou dar um exemplo. Posso dar seu exemplo, Daí? É o mais novo na casa, né, ué? Vou dar um exemplo, Daí. Na época que eu saí, eu fiquei em outra denominação, outro lugar. Aí alguém falou alguma coisa, não sei pra você, e eu volto, aí eu daí, não vou voltar pra lá não, é que está lá, tipo assim, não vou entrar não, é que está lá, não acredito, não vou não, Elma, não vou não, voltou, não vou pra lá não. Esse irmão, ele teve essa indignação, porque o irmão voltou pra casa. Então, meus amados irmãos, nós não temos que ter essa indignação quando entrar por essa porta aqui, aleluia. O irmão que já participou daqui e está voltando. Porque se está voltando, é o Espírito Santo que está trazendo de volta. Porque se está voltando, o Espírito Santo foi lá e sondou para a sua mente. Eu vou trazer de volta para a minha igreja. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: ei, que te sirva há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. Vocês sabem o que é meretriz, irmão? Amém? Casa de prostituição. O filho foi, gastou o seu dinheiro em todos os seus prazeres. Fez tudo, coisas horríveis. Mas mesmo assim o Senhor não olha como nós olhamos. Olha a verdade do Senhor de misericórdia. Mataste um bezerro cevado, e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo,
e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Muitas das vezes, irmão, se perdemos. Achamos que estamos achados e se perdemos. Porque eu volto lá no começo. Não tem como caminhar ferido. Tem, Vanessa? Não tem como progredir na fé ferido. Não tem como avançar ferido. Porque a passagem do bom samaritano relata muito bem isso também. Passou um levita, passou um sacerdote, mas passou um bom samaritano, pegou, tratou das feridas, colocou numa estalagem, e aí sim, depois que aquele homem foi curado, foi sarado, ele foi. Então, meus amados, eu não sei o que ainda está te ferindo nessa noite. Eu fiz uma coisa: se você deixar para as coisas aqui para trás, fica, aleluia, e avançar, aleluia. Eu gravei aqui, a gente tem tempo, vamos ler, vamos ver se eu consigo falar tudo que eu anotei aqui. Filipenses 3,13, irmão, quanto a mim não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, uma coisa nós fazemos, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avanço para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, não tem como avançar se não esquecer as coisas que para trás ficou. Se a gente ficar olhando sempre no retrovisor da vida, das feridas, do que te fizeram, do que me fizeram, isso a única coisa que vai fazer é te paralisar e me paralisar. Porque todas as vezes que a gente está dirigindo um carro, a gente está olhando no retrovisor, a gente está esquecendo o que está diante da nossa frente. E o que pode acontecer quando a gente está olhando no retrovisor do carro? Bater, colidir, parar. Então para de ficar olhando para as coisas que se passou, irmão. E não permita que ninguém venha no seu ouvido falar das coisas que já passaram, que foram feridas, traumas do passado, aquilo que te machucou. Porque o ferido, machucado, que fica olhando no retrovisor, ele não quer ir para frente, ele quer ficar parado no estacionamento. E quem não quer ficar sozinho, irmão, quer alguém com ele. Não sei se vocês estão entendendo. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro 5, versículo 2, que a gente falou lá no começo de apacentar. A 1 Pedro 5, 2 fala assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele. Não por força, mas voluntariamente. Nem por tua ganância, mas de ânimo pronto. Nós temos que estar sempre com o ânimo pronto. Para o quê? Apacentar uns aos outros. Apacentar uns aos outros, irmão. E essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos. Quando você vê a ovelha que está ferida, não procura saber por que ela está ferida. Leva somente a cura para ela. Quando você vê as 99 paralisadas, faz parte da 99, apacenta umas às outras, porque com certeza Deus enviou alguém para ir atrás da ferida. E quando essa ferida for tratada, curada, trazer para o rebanho, não dê cabeçada nela e tenha cuidado com ela. Amém? Essa mensagem que eu queria compartilhar com os irmãos, e eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus. Não esqueça de apacentar o seu outro. Amém? Que é por Jesus, bate mais forte pelo negócio.